Boa tarde, eu me chamo Diego Ferreira da Silva, sou doutorando da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, do programa Proeza. Hoje eu vou apresentar para vocês o resumo do meu trabalho, que tem o devido título: Instrumentos para avaliação de delírio na unidade de terapia intensiva. Trata-se de uma revisão sistemática. Bem, o delírio é uma complicação comum nas unidades de terapia intensiva, e um dos instrumentos mais utilizados para avaliação mental dos pacientes nas UTI é a escala de confusão aguda, conhecido como CAN-ICU, que trata-se de uma escala que já está validada há muito tempo e utilizada também há muito tempo nas unidades de terapia intensiva. Bem, o objetivo do meu trabalho foi identificar quais são os instrumentos validados para avaliação de delírio em pacientes adultos na unidade de terapia intensiva, além do CAN-ICU. O método trata-se de um estudo de revisão sistemática orientado pela pergunta de pesquisa: quais são os instrumentos validados, além do CAN-ICU, para avaliar delírio em pacientes adultos na unidade de terapia intensiva. Foram revisadas 4 bases de dados: Medline, Scopus, Embase e Lilacs, utilizando os descritores Delírio Assessment, que é avaliação de delírio, Validation Studies, que é estudos validados, ICU, Intensive Care Unit, que é unidade de terapia intensiva. Para a busca foi utilizada estratégia de busca específica para cada base, a partir da pergunta PICOT. P de adultos em UTI, I avaliação, C não foi aplicável, não foi utilizado nenhum estudo ali para comparar, O de delírio e T que foi estudo psicométrico de validação. Bem, foram incluídos estudos psicométricos que validaram instrumentos de avaliação de delírio em pacientes adultos internados na UTI, sem restrição temporal ou de idioma. Foram excluídos artigos de validação do instrumento CAN-ICU. Os estudos foram selecionados por 2 revisores independentes e um terceiro revisor resolveu a divergência. A fase de seleção foi realizada com o software YAM e as variáveis extraídas foram tabuladas para análise. Em relação aos resultados, foram encontrados 107 estudos identificados. 9 foram incluídos e foram identificados 9 instrumentos de medidas no total, como Chart-Based Delirium Detection Tool for the ICU, que é o Chart-Del-ICU. Outro foi o NUDESC, que é a Nurse Delirium Screen Scale. O terceiro, Intensive Care Delirium Screen Checklist, que é o ICDSC. O quarto, o Family Confusion Assessment Method, que é o FACAM. O quinto, Dynamic Delirium Prediction Early in Patients Admitted the Intensive Care Units, que é o Dynamic ICU. O sexto, Delirium Observation Screen Scale, que é o DUS. O sétimo, Prediction of Delirium in ICU Patients, que é o Pré-Deliric. O oitavo, Ultimate Delirium Risk Assessment System, que é AutoDelWise. E o nono, que é o Delirium Detection Score, que é o DDS. Quanto ao tipo de evidência de validade, 22% dos instrumentos foram validados quanto à estrutura interna e 78% quanto à relação de outras variáveis. Porém, nenhuma avaliou o conteúdo, o processo de resposta e a consequência da testagem. Conclusão: a utilização de instrumentos na prática clínica deve corresponder às premissas de evidência de validade contemporâneas, aliada à existência de critérios de adaptação ao contexto, tradução e confiabilidade. E hoje existem poucos instrumentos para identificar o delírio em pacientes adultos na unidade de terapia intensiva, e dentre os existentes há uma limitação quanto às evidências de validade, o que restringe a escolha para o uso.